Nós estamos de volta com o nosso Enfoque Regional, recebendo com muita alegria dois amigos desta casa. Os vereadores Anderson Prado, que é presidente da Câmara de Lençóis Paulista, ele que é do PV, e o vice-presidente e ex-presidente desta mesma Câmara de Lençóis Paulista, o médico Dr. Humberto Pita, que é do PR. A ambos os nossos agradecimentos por terem aceito o convite da produção da TV Prevê para participarem desta entrevista. Prado, nós estamos aí com alguns meses da sua administração, ou seja, mais precisamente hoje é dia 20, nós estamos com um mês e pouco. 50 dias da sua administração. Quero saber, na verdade você começou em janeiro, que eu estava em recesso, mas eu quero saber como é que foi, como é que está sendo essa experiência para o meu amigo Pradinho, que é um publicitário, hoje é presidente também da Associação Comercial de Lençóis Paulista, uma entidade extremamente representativa e que está fazendo muitas atividades na cidade, que está promovendo a pujança daquele município e que acumula hoje a presidência do Legislativo Lençóense. Como é que estão essas atividades à frente nesses primeiros dias de administração que terá a sua marca? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença, mais uma vez, a equipe da TV Prevê e também na sua pessoa, Samuel Ferro. Na verdade, como eu sempre digo, eu estive participando de toda a administração da Câmara desde 2013, quando assumi, junto com o Dr. Pita, a segunda Secretaria da Casa. Então, o papel administrativo, o papel de dar um novo norte, um novo rumo à economia e estruturação da Câmara Municipal de Lençóis Paulista é um trabalho que não é novo para mim. Eu estou à frente agora, mas eu já estava na retaguarda como segundo secretário. E, aliando a isso, já tenho o cargo administrativo como presidente da diretoria executiva da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, sou empresário também. Então, a rotina administrativa, também com o corpo de funcionários capacitados que tem a Câmara, é fácil de ser lidada. A questão política, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas a característica administrativa é fácil devido ao trabalho que foi desenvolvido desde o primeiro dia de janeiro de 2013. Doutor Pita, muito obrigado. Doutor Pita, que exerceu a presidência da Câmara de Lençóis com muita determinação nos últimos 2 anos, fez realmente uma administração diferenciada naquela edilidade e que agora ocupa a vice-presidência. Doutor Pita, como é que é estar nas novas funções e sair da presidência com o dever de sensação de ter cumprido tudo aquilo que o senhor se autopropôs? Muito obrigado também pela presença. Muito obrigado, Samuel. É um prazer enorme estar aqui. Uma boa tarde a todos que nos veem através da TV Prevê. Um grande abraço aos lençoenses. Sair da presidência da Câmara com o dever cumprido sempre foi a minha meta, o meu objetivo. E nos primeiros dias eu recebi um livro de um pastor da cidade que dizia que o importante não era começar bem, e sim terminar bem. E nós tivemos um trabalho enorme, principalmente ao lado do Prado, que me ajudou nos piores momentos da administração, onde nós enfrentamos uma enxurrada de pessoas que não queriam que a Câmara desse certo, eles gostavam de uma Câmara ruim, não é? E esse trabalho foi enorme, foi um enfrentamento muito grande, tanto político quanto pessoal, mas foi uma alegria também imensa terminar tudo aquilo que nós programamos, a reforma administrativa, a mudança do prédio da administração, a reforma do plenário de mais de 30 anos, que não tinha sido reformado, a mudança do fazer política, e agora estamos aguardando a certificação do ISO 9001, que poucas câmaras do Brasil, eu imagino que em torno de 30 ou 40, no Brasil inteiro, tem essa certificação. Então é uma qualidade que nós estamos dando de atendimento à população, uma mudança do paradigma de que é ser um servidor público e a transformação de mostrar que é possível sim ser vereador, ser político e ser honesto. É uma alegria para mim imensa de poder falar assim aqui
na TV Prevê e para toda a comunidade. É possível ser honesto. Ontem, meu filhinho de 4 anos, assistindo televisão junto com a minha esposa, perguntou: mãe, o que é corrupto? E o que é Polícia Federal? Então, menino de 4 anos já entendendo o que é corrupto e o que é a Polícia Federal. Também com avalanche de informações negativas envolvendo tanta gente e a televisão, hoje a mídia destina um espaço extraordinariamente grande, e aliás tem que fazer isso mesmo, porque os fatos estão acontecendo e a criança já aprende na tenra idade, lamentavelmente, o que é corrupção. E vê muitas ações da Polícia Federal que está presente também em muitos casos cumprindo o seu dever. Mas o meu querido Prado, o vereador Dodô do PSDB na última sessão da Câmara de Lençóis Paulista, que é retransmitida pela TV Prevê, denunciou que parlamentares estariam extorquindo parte de salários de assessores. O fato gerou muita polêmica na edilidade, inclusive havendo instauração de inquérito civil público pela própria Polícia Militar, e talvez isso chegue até o Ministério Público, que também deve tomar medida idêntica sobre esta situação envolvendo este assunto. Como é que foi a repercussão e como é que foi a reação da mesa diretora e dos parlamentares daquela casa que tiveram esta situação inusitada denunciada por este vereador? Samuel, nós estamos tratando o caso com muita tranquilidade, porque primeiramente, quem não deve, não teme. Então, estamos colocando a Câmara à disposição do Ministério Público, a Câmara à disposição da Polícia Civil. Nós já enviamos, antes mesmo que a Polícia Civil solicitasse, a relação dos cargos, a relação do nome das pessoas, os endereços, porque a Câmara quer que a investigação continue, porque a denúncia do vereador Dodô é muito vazia. É muito vazia, não há provas concretas, não há indícios. E quem acompanha a política em Lençóis Paulista mais de perto, sabe que o vereador Dodô faz parte do grupo que é oposição à Câmara Municipal de Lençóis Paulista. O PSDB é um partido que atua de forma a não prejudicar, mas querer atrapalhar o andamento. Porque na Câmara Municipal de Lençóis Paulista hoje, nós temos uma oposição se formando, ganhando corpo e se solidificando. E isso incomoda aqueles que detêm o poder na nossa cidade há 2 décadas. Encaramos com naturalidade uma denúncia vazia e vamos apoiar toda e qualquer investigação. Disse aos 3 delegados que, como presidente da Câmara, eu fui até a Polícia Civil que eu gostaria de ser o primeiro a ser ouvido e gostaria que o meu assessor indicado em 2013 também fosse o primeiro assessor a ser ouvido. Nós, mais que o próprio vereador Dodô, temos a obrigação de responder aos fatos e de aguardar o que essa apuração vai dar. Por quê? Denúncias vazias, palavras ditas ao léu para desestabilizar a administração da Câmara, nós entendemos que é mais político do que qualquer outra situação. E é uma situação diferenciada porque foi feita a denúncia agora, mas possivelmente se este caso realmente existiu ou não, teria sido anteriormente na época da sua presidência, não, vereador Pita? E nada naquela época foi levantado. Nós, Samuel, temos dito desde o primeiro dia, e já no palanque, que eu seria um político, e sou, onde não deixaria desviar nenhum centavo do dinheiro público. Uhum. Então a minha ideia é que nenhum centavo do dinheiro público seja desviado. E todos os assessores foram contratados a pedido ou não de vereadores ou na necessidade que a mesa achou que devia. E todos os assessores receberam seus salários através da funcionária do RH e da tesoureira da Câmara. Eles receberam cheques nominais na presença da tesoureira e da funcionária responsável pelo RH, sem nenhum envolvimento de nenhum vereador no momento do pagamento dos cheques. Nenhum. Então nós temos a maior tranquilidade em dizer que a mesa da Câmara, que o presidente anterior da Câmara e o presidente atual da Câmara
não conhecem, desconhecemos totalmente qualquer movimentação de improbidade administrativa. E o vereador Dodô Santana foi totalmente infeliz ao denunciar sem provas, porque saiu na internet, num Facebook de pouca credibilidade na cidade, falando uma denúncia que não tem nenhum embasamento. Não existe o assessor que recebeu a propina ou que deu a propina a nenhum vereador. Então nós estamos absolutamente tranquilos e, como disse o Prado, à disposição do Ministério Público, da comunidade, de qualquer cidadão, para que vá ver as contas da Câmara. Desde que assumimos a Câmara em 2013, em janeiro de 2013, até hoje, nenhum centavo foi desviado. Tenho plena consciência disso. Nenhum centavo. Não é dezenas de milhares, não é nada. É nenhum centavo. E até eu proponho um desafio para que os outros políticos tenham essa coragem de dizer que na sua administração nenhum centavo foi desviado. Nós estamos totalmente à disposição do Poder Público, do Ministério Público, dos delegados, da Câmara. E o vereador Dodô deveria ter feito a denúncia à Câmara, à mesa da Câmara, ao Conselho de Ética da Câmara, não é? E ele não fez isso e corre sério risco de ele ser punido se houver no Conselho de Ética da Câmara. O Prado, é um assunto muito sério, né? Um assunto que tem, para se denunciar, tem que ter um embasamento e alguma coisa. Porque, sim, claro que se o tiro sai pela culatra, a situação é muito pior. Ontem, inclusive, Samuel, eu estive falando com o dono, com o administrador do site, aliás, da fanpage Bote a Boca no Trombone, do grupo, aliás, no Facebook, e ele me enviou aquilo que foi escrito sobre a denúncia do vereador Dodô. Na verdade, não há consistência. Em nenhum momento o Bote a Boca no Trombone disse ou escreveu que haveria vereadores rachando seus salários. Então, também deve ter sido uma interpretação do vereador Dodô, que também disse que leu na mídia lençoense. Então, são acusações sérias sem fundamento. E, obviamente, que, ao final da investigação, ou o Dodô pode ou não ser punido ou responsabilizado por isso. Denunciar denunciar vereadores é algo muito sério, porque quando se fala da Câmara sem especificar o vereador, envolve um poder legislativo, envolve 12 membros. E isso tem que ficar claro, porque é a Câmara, são os assessores da Câmara que estão sofrendo perseguição, que estão sendo acusados na rua, olha lá, rachando o salário com o vereador. E isso tem que ser apurado. Por isso, Samuel, sem nenhum problema, estamos... tipo de investigação que a própria Câmara deve fazer? Deve sair alguma CEI, ou isso daí ficará no âmbito administrativo? Veja bem, Samuel, conversando sobre esse assunto especificamente com o diretor jurídico da nossa casa, que é um ex-promotor... Dr. Rocha. Dr. Rocha, que é um ex-promotor público aposentado, que nos ajuda na administração, na integridade da casa, ele disse que não é momento de que se abra o procedimento na Câmara, para que esse procedimento não venha, de alguma forma, a influenciar ou a atrapalhar as investigações externas. Então, nós estamos à disposição do Ministério Público e da Polícia Civil na sessão de documentos, na sessão de imagens, na sessão de servidores, indo até os órgãos competentes, até as autoridades para prestar nossos depoimentos e vamos fazer esse papel até o fim. No momento, a Câmara não vai abrir uma CPI, porque é orientado pelo próprio diretor jurídico da cidade, da nossa Casa de Leis, para que nós não façamos isso nesse momento. Posterior, nós iremos tomar as nossas providências. Samuel, eu digo aqui para a comunidade lençoense e para a região inteira, não há coisa hoje, politicamente, mais séria do que essa investigação. Porque o nome da Câmara de Lençóis Paulista foi lançado novamente ao lodo, e nós queremos apuração, porque a Câmara conta com políticos honestos, com uma casa que trabalha muito, como nunca se viu anteriormente em Lençóis Paulista. Inclusive, algo que sempre fica muito velado é que a
gestão talvez mais corrupta, que mais teve índice de improbidade administrativa, foi a gestão do PSDB na casa. A gestão do PSDB como formigão na liderança da Casa de Leis. Então, vários vereadores, o grupo oposicionista à Câmara trata esse assunto com 2 pesos e 2 medidas. Se é para dar nome aos bois e se é para, de fato, começar uma investigação, que vamos começar em todos os setores. E também, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, nos estúdios da TV Prevê, é que isso acontece numa hora em que a Câmara começa a receber, através de vereadores, inclusive eu já recebi, vídeos que comprometem algumas diretorias do Poder Executivo. Só que nós não podemos simplesmente pegar a TV, pegar a tribuna da Câmara e fazer disparos sem provas. Estamos analisando vídeos que, se comprovados a sua veracidade, se os nomes baterem com as entidades e departamentos da Prefeitura, são casos sérios de corrupção. Então, isso começa no mesmo tempo. Nunca antes, em Lençóis Paulista, houve uma oposição forte, com coragem, sem rabo preso. E quero deixar isso claro para a TV Prevê, para o público, para a cidade de Lençóis Paulista, que a Câmara é séria, que a presidência é séria, que a mesa é séria e que nós queremos sim, nós pedimos à Polícia Civil que investigue essas denúncias. Por quê, Samuel? O Ministério Público e a própria Polícia Civil terá muito trabalho em Lençóis Paulista, levando à frente as denúncias que estão chegando à Câmara Municipal de Lençóis Paulista, que envolvem diretamente o Poder Executivo da nossa cidade. Bom, e a Câmara de Lençóis Paulista já tem um histórico de situações que denegriram a imagem do Legislativo da cidade, anterior à sua administração, inclusive com um assunto que está sendo tratado na esfera judicial. Sem dúvida nenhuma. Ouvi do promotor público e também do juiz de direito que nunca na história da cidade uma Câmara tão ruim antecedeu a nossa. A pior Câmara possível aconteceu antes da nossa gestão. E lá estava o PSDB na presidência e lá estava o PSDB apoiando a senhora prefeita e fazendo todas as malversações do dinheiro público possíveis dentro da Câmara. Para você ter uma ideia, Samuel, o último presidente que antecedeu a mim pediu R$375 mil à senhora prefeita de suplementação para comprar 2 processadores de computador e pagar o fundo de garantia que não era devido e não é devido pela Câmara. E o dinheiro desapareceu. Eu fiz esse questionamento à senhora prefeita, ela falou, não sei. Falei, mas a senhora mandou R$375 mil para a Câmara, para o ex-presidente comprar 2 processadores de computador e pagar o fundo de garantia. Então, os desmandos eram horríveis e nós moralizamos. Não existe a menor capacidade de desvio. Nós fizemos tudo o que tinha que ser feito. Contratação de funcionários através de concurso público, moralização de cargos, salários e funções, moralização do uso do carro, moralização das compras. Nós fazemos todas as compras através de pregão presencial. Não há a menor chance de desvio do dinheiro público. É um exemplo que eu acredito que todas as câmaras deveriam imitar. Estamos lá com agora a qualificação do ISO 9001. Então nós estamos prontos para responder a tudo que queiram saber. E a Câmara se coloca à disposição do Ministério Público, da Polícia e o vereador que vai se explicar de onde ele tirou essa ideia, de onde ele teve esse fato e depois responder, sim, na Comissão Especial de Inquérito. Bom, o município de Lençóis Paulista, essa história de Câmara, de vereadores, e lamentavelmente nós temos um ex-presidente da Câmara de Lençóis Paulista que inclusive está preso. E por falar a classe política passa por um mau momento nesse país, não é? Nós temos aí os casos da Operação Lava Jato e a própria televisão mostrou o flagrante de um prefeito de uma cidade do interior do estado do Rio recebendo propina e sendo preso pela polícia por ter recebido comissão de obras que estavam sendo licitadas. Isso é triste para a classe política, não, Brado?
Tristíssimo, mas ainda assim eu digo para as pessoas que quando um bom não entra na política, quando uma pessoa digna não entra na política, escolhe não participar, ela possibilita que a sua vaga seja preenchida por alguém sem ética. Então, as pessoas do bem precisam se candidatar, precisam se eleger. São Miguel Arcanjo, na luta contra o mal, não está com escudo, está com uma espada. E o bem precisa levantar uma espada, porque é difícil para nós, enquanto agentes políticos eleitos pelo povo, sermos colocados todos no mesmo cesto. Eu sei do meu trabalho, conheço o trabalho do Dr. Pita, sei da integridade de vários dos vereadores que estão na Câmara e, infelizmente, o cenário nacional, devido a tantos escândalos que não são de hoje, A gente fala em Petrobras, mas a gente esquece de falar do cartel dos cartéis dos trens em São Paulo, da Siemens, da Alstom. A corrupção está enraizada em todos os níveis e ela precisa ser expurgada. E precisa ser expurgada por uma nova leva de políticos interessados em fazer o bem. E isso está acontecendo em Lençóis Paulista. Porque precisa começar a acontecer nas cidades pequenas. Não é de cima para baixo, pode ser de baixo para cima. Uma Câmara forte como a de Lençóis incomoda muita gente. Porque o trabalho é sério, porque o trabalho é digno. E acredito que as pessoas de bem precisam entrar na política, ir além da manifestação, ir além da reclamação. Ela precisa fazer parte, cobrar de quem votou e participar das eleições. Doutor Pita, quando o senhor assumiu a presidência da Câmara, quantos funcionários tinha a edilidade? Nós, no primeiro momento, dispensamos 17 assessores. 17 assessores que recebiam salários os mais diversos. Desde R$2.000 até R$12.000. Nós fizemos uma economia no primeiro momento de R$170.000. Então nós dispensamos 17 assessores. Não havia concurso público desde há 20 anos. Não havia disciplinamento de salários e funções. Nós fizemos tudo isso. Em um ano nós conseguimos estruturar a Câmara de maneira que hoje nós temos os funcionários necessários. São em torno de 10 ou 12 funcionários concursados e menos de 6 ou 8 assessores. Existe vaga para mais assessores. Eu vinha conversando com o Prado, que é o atual presidente, da necessidade de contratarmos um advogado para acompanhar as licitações da Prefeitura, um advogado para nos ajudar nos enfrentamentos que temos enquanto vereadores, independente do Dr. Rocha, que é um excelente advogado, que vai cuidar de toda a parte estrutural da Câmara. Precisamos, talvez, até de um engenheiro como assessor da Câmara, para acompanhar as obras da Prefeitura. Como que o vereador pode saber se a obra está sendo feita com o tijolo certo, com a argamassa certa? Nós precisamos de um engenheiro e nós temos cargo para isso. Aí sim nós vamos fiscalizar mais a Prefeitura, fiscalizar as licitações da Prefeitura, fiscalizar o andamento das obras. Nós precisamos de assessores, mas o grupo que apoia a prefeita, que são 5 vereadores atualmente, não querem assessores, porque não querem fiscalizar a prefeita. Eles acham que a Prefeitura é uma maravilha, é uma ilha de honestidade, integridade. E entre outras atribuições de todas as câmaras municipais do país inteiro, além de legislar, é também fiscalizar. Sim, é o principal objetivo é fiscalizar a Prefeitura e a Câmara e todas as autarquias do município. E nós precisamos de assessores, o vereador sozinho não dá. Nós temos nossas atividades pessoais que precisamos trabalhar, não é? Então é importante, eu acho, nesse momento que a Câmara está totalmente estruturada, que contratemos um advogado para ver o que vem de lei, se são certas ou se não são certas, se as licitações são feitas corretamente, e precisamos de um engenheiro para ver se as obras estão feitas no andamento correto e se tudo está sendo feito dentro da lei e da ordem. Aí sim, a Câmara vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais participativa e fazer a sua real função. Quantos funcionários tem a Câmara de Lençóis Paulista hoje, Prado? 12 funcionários. E quantos assessores? 8 assessores. 8 assessores. E tem vagas ainda remanescentes. Os vereadores que precisam e que requererem a mesa diretora a contratação de assessores
terão a disponibilidade, porque enquanto presidente da Câmara nós precisamos dar ferramentas para que os vereadores trabalhem. Hoje, todas as siglas partidárias que têm representação na Câmara de Vereadores possuem assessores na Câmara, inclusive o próprio PSDB, que diz não à contratação na Câmara. Outra importante também é dizer que o excesso de cargos que tem no Executivo, existem entidades em Lençóis que estão contratando, que recebem subvenção pública, estão contratando suplentes de vereador, estão contratando parentes de suplente de vereador. Nós estamos traçando na Câmara Municipal o mapa das contratações políticas, já visando o caminhão eleitoral de 2016. E isso o Ministério Público de Lençóis Paulista tomará conhecimento através da Câmara Municipal. Hoje, qual é o valor do repasse do 12º mensal à Câmara de Lençóis? O nosso orçamento da Câmara Municipal é de R$4.200.000, dos quais estamos protagonizando uma economia que nós devolveremos para o cofre público cerca de R$500 mil em Lençóis Paulista. Nós estamos otimizando o recurso, economizando inclusive em passagens, em viagens, regulamentando o valor de almoço, o valor de refeição, o valor de café da manhã, escolhendo hotéis quando os vereadores vão a São Paulo ou a Brasília mais econômicos. Então nós estamos trabalhando com um orçamento de R$4,2 milhões. Lembrando que de forma constitucional, a Câmara poderia, em Lençóis, ter 7% do orçamento do município. Nós não utilizamos 3%. A Câmara de Lençóis, há muito tempo, devolve dinheiro para o município. Quanto o senhor devolveu nos 2 últimos anos da sua administração, doutor Pira? No primeiro ano, nós tivemos um uso do dinheiro para a formação da sede administrativa de R$400 mil. E devolvemos R$126 mil. A gestão anterior, com um orçamento R$350 mil maior do que o nosso, não contratou nenhum centavo. Então nós tivemos, no primeiro ano, R$126 mil de devolução e investimos em equipamentos e adequação do prédio R$400 mil. E em 2014 tivemos a mesma situação. Investimos R$400 mil na reforma do plenário, que estava lá 30 anos sem reformar, e ainda devolvemos dinheiro para a prefeitura. Esse dinheiro devolvido à prefeitura, nós indicamos algumas entidades, não é, da cidade, o hospital, a PAI, abrigo, casa morada, enfim. Agora eu gostaria, assim, se você me permitir, dizer que não é função da Câmara devolver dinheiro para a Prefeitura. O orçamento deve ser usado para a Câmara de Vereadores. Eu pergunto à senhora prefeita e às suas diretorias, quanto cada diretoria devolve no fim do ano? Pasme o senhor, nem um centavo. As diretorias gastam todo o orçamento. Uma coisa mágica. Todo o orçamento é gasto. E o PSDB quer que a Câmara devolva dinheiro. Não é função da Câmara, de jeito nenhum. Nós devemos fazer toda a função da Câmara, dar condições para que os vereadores façam todo o seu trabalho, para que os assessores façam o seu trabalho, para que as pessoas recebam o que merecem do trabalho do vereador e, se sobrar, aí sim devolve. Mas não é função da Câmara, nem deve ter como objetivo devolver dinheiro para o prefeito. Prado, como é que está a produção legislativa da Câmara de Lençóis Paulista nesses primeiros dias da sua administração? Independente de oposição ou situação, nunca na história de Lençóis a Câmara produziu tanto. A Câmara nunca cobrou tanto. A Câmara nunca trabalhou tanto. Ontem, por exemplo, a Câmara atendia 2 setores da cidade, à noite, professores, servidores públicos. Antes a gente atendeu as mulheres da Coprelp. A nossa produção legislativa, como eu disse, independente de oposição ou situação, é a maior da história de Lençóis Paulista. Os vereadores e a Câmara de Lençóis está trabalhando muito. Por isso que eu falo que às vezes denúncias anônimas, denúncias vagas, prejudicam o andamento da própria Câmara. Porque uma Câmara forte, Samuel, não é interesse do Poder Executivo.
Uma Câmara forte evidencia e cria novos líderes, líderes que podem comprometer o futuro político de quem detém o poder atual há 2 décadas. Como é que está o relacionamento institucional entre Legislativo, Executivo e Lençóis? O melhor possível. Nós fazemos a nossa parte e eles fazem a parte deles. Há cobrança da Câmara Municipal e há atendimento, em várias ocasiões, do Poder Executivo. O relacionamento institucional é o melhor possível dentro daquilo, dentro dos critérios e diferenças dos próprios poderes. O nosso é de fiscalizar, investigar e legislar sobre as leis. O deles é de executar. Nem sempre executam aquilo que nós precisamos que executem, mas a relação institucional é das melhores possíveis. Presidente da Câmara e prefeita se reúnem, conversam e há respeito, sim, senhor. Na sua administração também foi assim? Sim, eu de público quero agradecer a senhora prefeita, Bel, que sempre me recebeu muito bem, amável, cordial e sempre tivemos um ótimo relacionamento. Não existe nenhum problema entre o Legislativo e o Executivo. O que ocorre é que o legislador, o vereador, ele ouve a comunidade e faz questionamentos e pedidos e solicitações e reivindicações que são próprias da comunidade. E a senhora prefeita atende na medida que ela pode e que também a sua equipe entende uma administração pública. As discussões são a nível pessoal, não é? E que a necessidade da comunidade. Nós vemos um buraco na rua, nós já imediatamente vamos pedir para que se tape o buraco. Uma árvore caída, uma iluminação que não é boa, um policiamento que por vezes não é bom, o trânsito que é ruim. Então isso nós questionamos diretamente. E sabemos que a prefeita tem sua limitação orçamentária, a sua capacidade de trabalho, não é? Mas sempre o relacionamento é perfeito. A prefeita nunca interferiu nos nossos trabalhos, jamais pediu para votar nisso ou naquilo, independente da nossa vontade. Ela deixa à vontade que os vereadores votem. E nós temos visto que várias vezes os próprios vereadores do PSDB votaram contra projetos dela, votaram contra vetos dela. Então a gente agradece de público o relacionamento com a senhora prefeita, que é ótimo. Prado, nós teremos aqui em Bauru, na semana que vem, provavelmente uma greve oriunda do dissídio dos servidores municipais, porque a prefeitura alega não ter recursos para mandar um projeto dando, inclusive, o aumento pleiteado ou aquilo que, eventualmente, poderia ser possível para os funcionários da prefeitura e das autarquias. Eu te pergunto, já chegou isso à Câmara de Lençóis? Como é que está a situação financeira para que os servidores lençoenses possam ser contemplados, eventualmente, com aumento salarial? O aumento proposto, a reposição salarial proposta pelo Executivo, pela Prefeita Municipal, em Lençóis Paulista, ao servidor público municipal da Prefeitura foi de 5%. Isso foi votado já na semana passada, aliás, nesta semana, e a Câmara, inclusive, protagonizou uma emenda assinada por todos os vereadores que autoriza a Prefeita a pagar 2,7% a mais, dependendo da sua disponibilidade orçamentária, para que o índice seja de acordo com o índice inflacionário, para que haja uma reposição salarial de acordo com a inflação. Isso já não aconteceu ano passado, não aconteceu ano retrasado, e, ao longo do tempo, o servidor público da Prefeitura Municipal vem perdendo o poder de compra. Então a Câmara se posicionou, votou a favor de 5% para que não houvesse problema desses servidores não receberem e protagonizamos uma emenda autorizativa que autoriza já a prefeita a repor mais 2,7%. Na Câmara Municipal, a nossa reposição ao servidor público foi de 7,7%, para que é a reposição salarial, mais um aumento real de 0,3%, que deu 8%. Aos agentes políticos, a reposição salarial foi de acordo com o índice inflacionário de 7,7%. Bom, e como é que está a situação do funcionalismo e da própria folha de pagamento e deste aumento e das considerações em relação àquilo que a legislação permite, de acordo com a lei que regulamenta o assunto? No poder público, no poder executivo, a prefeitura se encontra no limite prudencial. E também alega que não há recursos suficientes para que
se dê um aumento maior. A Prefeitura em Lençóis tem um quadro de servidores bastante amplo e que a Prefeitura alega, se o índice for maior que 5, explode a folha, inclusive o limite prudencial. Doutor Pita, eu acredito que esses 2 novos anos deste mandato dos vereadores, desta última fase legislativa, é um período muito delicado, porque já se aproximam as eleições, as candidaturas e as composições. Como é que a Câmara deve trabalhar para que, acima de tudo, não sofra o município solução de continuidade com essa situação? Eu tenho a certeza de que os vereadores terão discernimento, né, para continuar o trabalho que tem feito, e nós já temos na Câmara 2 grupos se formando. Tem o grupo que apoia a prefeita, que é do PSDB, e que eles, sempre que tem alguma discussão que envolve discussão partidária, eles dizem que nosso grupo, que o grupo do PSDB, que o grupo do PSDB. E os outros vereadores, que somos 7, não somos do grupo do PSDB. Embora 10 vereadores estiveram perto do grupo do PSDB na eleição, não é? Diretamente 8 se elegeram, nos elegemos no lado do PSDB. Eu entendo que isso é natural, não é? Existem aqueles que seguem à risca o que o partido determina, que são os do PSDB atualmente, e existem outros vereadores que estão com um pensamento próprio. Eu sou do PR, todas as vezes votei, na minha consciência, com o apoio total do deputado Milton Monte, que em todas as decisões, nas eleições da presidência, nas eleições de veto à senhora prefeita, enfim, ele me ligou pessoalmente ou indicou o Roque Joner, que é o prefeito da Pratânia, ou o Jacó Joner, que é o presidente do PR, e ambos, os 3, disseram para mim: Pita, vota conforme a sua consciência. Vota, o partido te dá total apoio. E assim foi feito. Esse é o jeito gostoso que eu gosto e que eu faço política. Eu respeito o partido, não é? Sou do PR, mas eu voto e penso na minha consciência. E assim tem sido 7 vereadores que se distanciaram do PSDB. O PSDB tem uma conduta muito rígida, eles têm que votar conforme as diretrizes do Marise, do que se decide lá no PSDB, e nós não. Nós somos vereadores que pensamos, como diz o vereador Nardelli, nós somos independentes. Independentes no sentido de votar com a consciência e pensando no cidadão, naquele que nos elegeu. Nós pensamos sempre, quando vamos votar, o que pensa o morador de cada bairro, o que pensa o cidadão que trabalha no comércio, na indústria, no hospital. Como esse gostaria que eu votasse? Não o que quer o mandatário de um partido. Eu deixei por último a sua fala, Prado, para que você dissesse das suas perspectivas ao longo desses próximos meses deste ano e até porque você vai administrar o legislativo no ano político. E claro que as dificuldades aumentam. Para suas considerações finais nesta sua participação, sempre muito gostosa aqui no Enfoque Regional. Samuel, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que pelo menos nesse veículo de comunicação nós temos o canal aberto, sem edições, sem cortes, para que se tenha uma ideia, rapidamente falando, a Câmara está sendo denunciada, investigada e até o então a mídia lençoense não procurou o presidente da Câmara para se manifestar. Então eu agradeço à TV Prevê por possibilitar que o presidente da Câmara e o vice-presidente, que a mesa diretora, se manifeste a respeito disso. E vou encarar com naturalidade o processo eleitoral, dizendo à comunidade lençoense, à comunidade regional, que a Câmara Municipal de Lençóis Paulista não será vítima das eleições 2016. A Câmara Municipal de Lençóis Paulista continuará exercendo seu papel, que é defender o povo lençoense. Pode estar havendo um furacão político. A Câmara sabe o seu papel e os vereadores sabem o seu papel. Estou firme no propósito de administrar a Câmara, junto com a mesa, junto com o Dr. Pita, com o apoio do vereador Tipó, da melhor maneira possível. E tenho certeza que no final deste
plantar, nós colheremos bons frutos, como nunca se viu na Câmara Municipal de Lençóis Paulista. Eu tenho plena convicção disso. A Associação Comercial vai bem. A Associação Comercial de Lençóis vai bem, trabalhamos bastante. Ontem tivemos assembleia, o comércio está sofrendo um pouco com essa pré-crise, que estão dizendo que isso é apenas a pré-crise, mas o comércio lençoense é trabalhador. Nós sofremos uma influência turística de Bauru, que isso faz com que haja uma evasão de divisas, mas o comércio de Lençóis é pujante e vai atravessar mais esse problema com o apoio da sua associação comercial. Bom, eu moro em Agudos, claro, faço muitas compras aqui em Bauru, mas também estou sempre presente prestigiando o comércio de Lençóis, viu? Aliás, onde tenho alguns amigos, empresários, lojistas, e me sinto bem sempre que vou àquela cidade. Sinta-se bem recebido em Lençóis Paulista sempre. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pita. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o nosso Enfoque Regional hoje com a participação dos vereadores de Lençóis Paulista. Doutor Pita, ex-presidente, atual vice-presidente, e o Anderson Prado, que é o presidente da Câmara Municipal de Lençóis. Ao telespectador que nos acompanhou, os nossos agradecimentos. Estejam conosco amanhã, neste mesmo horário, nos horários alternativos do nosso Enfoque Regional. Muito obrigado e até amanhã.